Eu tenho certeza que você já ouviu muitas pessoas dizerem que as palavras têm poder. E poucas delas prestam atenção no significado do próprio nome. O seu nome é uma palavra. E a gente sabe que a palavra, ela tem poder. A Bíblia diz que as palavras têm poder de dar a vida e tirar a vida. Então, hoje muito se estuda na psicologia sobre as palavras ditas sobre as crianças. Então, isso afeta o desenvolvimento da criança, que ela vai virar um adulto merecedor ou com aquela crença de não merecimento. Com aquele negócio de eu não posso, eu não consigo fazer isso. E isso tudo advindo das palavras que foram lançadas principalmente por aqueles que cuidam dessas crianças. E no caso dos filhos, os pais, eles têm poder de moldar o futuro dos filhos, de colocar sonhos ou de acabar com eles, ou até com a esperança dos sonhos dessas crianças. Por isso a gente tem que ter tanta atenção às palavras e às vezes nós não prestamos atenção àquilo que nos foi dado desde que nascemos, que é o nosso nome. Talvez você saiba o significado do seu nome, talvez não. Mas de qualquer maneira, nós precisamos comparar o nosso nome com aquilo que vivemos. E o meu nome era outro nome. Eu não era a Hannah, eu era a Cláudia Regina. Então todos me chamavam de Cláudia ou Claudinha. E eu sabia, desde muito tempo, o significado do meu nome. Mas eu nunca tinha dado atenção ao que eu estava vivendo e fazendo um comparativo a isso. O nome Cláudia, ele vem de Cláudios, que significa coxo, manco, aleijado. Então, toda vez que alguém estava me chamando, Cláudia estava dizendo para mim, aleijada, vem cá. Quando me chamavam de Claudinha, gente, eles estavam me chamando de aleijadinha. E nem eu tinha caído a ficha de que isso era algo tão importante. Porque é só um nome, seja bonito, seja feio, é só um nome pelo que me chamam. Mas não é só um nome, é uma palavra. Assim como muita gente não sabe o inglês e escuta uma música em inglês com um significado terrível e você pensa, meu Deus, essa pessoa não sabe o que ela está escutando. Da mesma maneira é o nosso nome. Meu nome Cláudia, ele vinha do latim. Então lá no latim, se alguém me chamasse de Cláudia, todos entendiam que era aleijado. Assim como aqui, tem muita gente que se chama Rosa, Linda, Bela, e a gente sabe o que significa. São coisas boas, coisas bonitas. E às vezes a gente não vem fazer esse paralelo com o que vivemos. Depois que eu fiz uma super análise de tudo aquilo que eu estava vivendo, eu decidi ser a Hannah. A partir de agora eu sou a Hannah Mendonça. E eu vou falar aqui com vocês sempre sobre identidade e significados. Eu peguei pra mim aquela frase nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, para começar a colocar a minha vida em ordem. Porque lá na Bíblia tem a história, né, do povo que foi escravo e Moisés libertou e abriu o mar, eles passaram o mar e em 3 dias eles iam chegar à terra prometida. Mas o povo desobedeceu e eles passaram 40 anos no deserto, sendo que a terra estava logo ali. Mas Deus não permitiu que eles entrassem porque eles desobedeceram. Eles adoraram a outros deuses e fizeram aquilo que não agradava a Deus. E eu parei para analisar a minha vida e eu falei, Deus, eu não quero fazer nada que te desagrade. Porque ou eu vou viver uma vida dissoluta, ou senão eu vou viver uma vida próspera em Deus. Viver aquilo que Ele sonhou para mim. E eu decidi entrar de cabeça nisso, comecei a entrar em oração para que as coisas, né, se desenvolvam de forma natural na minha vida, para que se desembaraçem, para que os caminhos se abram de forma natural. E eu parei para analisar cada coisa na minha casa que estava em lugares errados. E eu fiz uma limpeza, eu tirei tudo da minha casa que eu via que eu não usava há muito tempo, ou que as crianças não usavam, que não brincavam. Eu tirei tudo aquilo que estava apenas ocupando lugar e não estava tendo uma função, uma utilidade ali. E eu fiz isso na minha casa. E eu percebi que ainda tinha algo faltando. Até que um dia, assim como se fosse por uma iluminação, eu parei para pensar no significado do meu nome. E o meu nome significa coxa, manca,
aleijada. E eu falei, gente, eu passei a vida inteira mancando. Eu passei a vida inteira porque eu sei fazer tantas coisas, mas sempre que eu vou fazer, eu tenho um problema ali pra resolver. Às vezes tem a mesma coisa que eu vou fazer e outra pessoa vai fazer. Quando outra pessoa vai fazer, é simples, é fácil. Quando eu vou fazer, são tantos pormenores que tem ali no meio, e isso até mesmo as pessoas à minha volta identificavam. Então não era uma coisa só da minha cabeça, não, é mais fácil para os outros, não era uma vitimização. Era realmente que eu tava observando isso e isso estava acontecendo. Eu falei, não, eu vou tirar isso da minha vida, eu vou mudar esse nome. Eu falei pro meu esposo, ele falou, vai mesmo, vamos tirar esse nome. Porque que nós somos desapegados. Sabe, se tem uma coisa que muitas pessoas não são, inclusive na minha família. Eu tenho uma avó que ela é muito apegada a tudo, 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 tudo. Então, às vezes ela tem uma panela, ela tem uma roupa lá de 30, 40 anos atrás e ela não se dispõe daquilo, ela é presa emocionalmente àquilo. E eu sei que o meu lar sou eu e o meu marido. E o resto das coisas, elas vão ser usadas apenas para nos fazer feliz, para ter uma utilidade para nós. Então, por isso, o grande desapego que eu tenho. E eu falei, eu vou mudar esse nome. E eu não tô dizendo aqui que todo mundo que tem um nome que tem um significado ruim precisa mudar de nome. Mas você tem que compreender o peso espiritual que isso tem. Eu sou crente, eu sou evangélica e eu sei que as coisas têm um peso espiritual. Então, de repente, quando foi colocado seu nome, pode ter tido alguma maldição aí investida que você nem sabe, que às vezes seus pais nem sabem, nem quem te deu o nome sabe, porque tem cada história de pessoas colocando nome nos filhos que você não entende, sabe? E eu resolvi, chega de mancar. Tantas mancadas que eu já dei, eu não vou dar mais nenhuma. A partir de agora vai ser um novo nome. E essa história de escolher o nome é para outro vídeo. Mas foi muito legal e tranquilo escolher um novo nome. Achei que eu ia ficar perdida ali em milhões de nomes, mas foi assim, bati o olho e já deu certo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o nome que você carrega, ele tem um peso espiritual, tá? Tem coisas que às vezes as pessoas podem não acreditar, mas elas existem, maldições existem. E às vezes um nome, ele pode carregar uma maldição. Se você parar para observar os padrões familiares, eu parei para observar o padrão familiar que eu tinha. E o padrão familiar era separação, divórcio. Olha, é triste falar, mas eu não sei quantas vezes os meus pais se separaram. Teve uma vez que minha mãe separou do meu pai e eu fui morar em Manaus. Eu sou do interior de Goiás. E nós fomos morar bem longe. E ela voltou com ele. E na minha casa, eu comecei a brigar com meu esposo. E a gente passou beirando o divórcio. Nós não nos divorciamos porque eu entrei em oração e Deus mudou a situação de verdade. E é tão incrível porque esses dias eu tava conversando com ele e nós estávamos falando, gente, por que nós brigávamos? Sinceramente, eu não sei um motivo X. Ah, a gente briga. Porque às vezes acontece, né? Acontece uma traição, o motivo da briga é a traição. Mas no nosso caso, a gente começou a brigar e a gente estava brigando todos os dias e não tinha um significado X. A gente só estava discutindo. Então ali era uma maldição que estava no nosso casamento. Até que através da oração, e a Bíblia diz que tem coisas que só saem com jejum e oração. E através da oração, a gente conseguiu vencer essa etapa da nossa vida e hoje ter um casamento, né, que um pensa em tudo para fazer junto do outro e não separado. Então a gente não separa dinheiro aqui em casa, é assunto para outro vídeo também. Mas a gente não separa, lógico, que eu trabalho, ele trabalha, eu ganho meu dinheiro e a gente, ó, esse dinheiro ele vai para tal lugar. Aí ele recebe, ó, esse dinheiro vai para tal lugar. Não é que é meu e você se vira. Então a gente, tudo que vai fazer, a gente pensa em fazer junto. Se a gente vai para um lugar, se a gente tem um sonho, esse sonho é comigo e com ele. E assim, essa é uma experiência que está sendo muito boa. Eu achei que as pessoas iam ficar
muito contrárias à minha decisão, inclusive meus pais, mas não foi. E eu não estou dizendo aqui que você precisa mudar o teu nome, mas eu estou dizendo aqui que você pode continuar com seu nome se o seu nome for igual ao meu era, Cláudia, que tem um significado pesado, mas que você quebre essa maldição na sua identidade. Eu precisei mudar meu nome, eu precisava fazer alguma coisa, sabe? Tem gente que não precisa, já resolve isso. Não, eu precisava ter essa ação de ir lá no cartório para mudar o meu nome, para ter um novo nome, um novo significado para minha identidade. Mas eu não tô dizendo que você precisa, mas você precisa se resolver com isso. Porque eu observei o nome de muitas pessoas próximas a mim. E muitas pessoas que tinham um significado ruim na vida delas, no significado do nome, essas pessoas viviam exatamente aquilo que correspondia ao significado do nome delas. Então isso pode ser resolvido através da oração. A oração ela tem poder. Jesus, ele tem poder. E eu quero deixar essa reflexão para você passar a observar o seu nome, a observar como que tá a sua casa, para realmente não deixar mais nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E prestar atenção nos nomes dos seus futuros filhos, dos seus futuros netos. Se você ficar sabendo que alguém tá grávida, fala, ó, pesquisa o significado do nome, viu? Vê se o significado desse nome é bonito. E eu quero que você saia daqui agora e vai lá no Google, pesquisa o significado do seu nome e das pessoas de quem você mais ama, do seu marido, dos seus filhos. Pesquisa lá e comenta aqui, deixa registrado o significado do nome deles, porque isso vai ajudar muitas pessoas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, porque toda semana vai ter vídeos novos falando sobre identidade e significado. Beijo!